Fala, meus queridos do nono ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para nós darmos continuidade dos nossos estudos sobre a unidade 4, no qual a gente vai falar sobre os processos de desintegração e conflitos no continente europeu. Então roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Povo querido, como vimos em aulas anteriores, o continente europeu ele vai possuir uma extensão territorial bem reduzida. No entanto, nessa porção territorial bem reduzida, eu também vou ver uma série de diferenças culturais, étnicas, políticas, até mesmo religiosas dentro do continente, que vão fazer com que haja uma série de divergências ao longo de todo o continente e até mesmo dentro de determinados países, que também vai ocasionar inconsequências, como conflitos internos, como processos separatistas, entre vários outros. Nessa unidade, mais precisamente nesse capítulo, nós vamos conhecer alguns deles. Explicarei detalhadamente alguns e também solicito para que vocês façam a leitura dos outros, que a gente também não vai pontuar com tanto destaque, porém, eles também vão ter as suas determinadas importâncias. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto muito importante que podemos comentar a respeito desse continente é o fato de que o continente europeu ele foi o palco principal dos dois maiores conflitos da história da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E as consequências deste conflito também ocasionaram uma série de divergências, uma série de instintos de rivalidade, uma série também de fragmentação de territórios, surgimento de novos países, anexação de territórios por alguns países. Ou seja, a gente vai ver em meio a esse continente meio que uma série de instabilidades, durante esse período de conflitos e durante também o período posterior a estes conflitos. Vamos observar agora. Quando analisamos cuidadosamente o continente europeu e os seus fatos históricos ao longo de todo o século XX, a gente vai perceber o quanto esse século foi intenso no que diz respeito a mudanças políticas, econômicas, sociais e territoriais deste continente. Afinal de contas, no século XX, a gente vai ver justamente ali no início do século, em 1914, o estopim, o início da Primeira Guerra Mundial. Ali na metade da Primeira Guerra Mundial, a gente também vai ver a Revolução Russa, que contribuiu diretamente para o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a extinta União Soviética. Vamos ver também acontecer a Segunda Guerra Mundial, vamos ver posteriormente a esta Segunda Guerra Mundial o início da Guerra Fria. E todos esses fatos contribuíram diretamente para o redesenho das fronteiras do continente europeu. Vamos analisar agora todo esse redesenho do continente europeu, partindo justamente de um ponto muito importante, que foi o surgimento e a influência que teve a União Soviética em meio a todo esse processo. Vai perceber o seguinte, chamado leste europeu, que é aquela porção do continente europeu que estava do lado oriental da chamada Cortina de Ferro, que eram os países mais alinhados aqui à União Soviética na porção oriental do continente europeu, enquanto outros, como a gente pode perceber aqui, estavam mais alinhados às políticas capitalistas dos Estados Unidos. No século XX, os países do leste europeu, a chamada Europa Oriental, como vimos em formas de regionalização anteriores, adotaram um regime socialista, aquele regime proposto pela União Soviética, onde o Estado vai administrar tudo, onde a gente vai ver o Estado tendo o controle de tudo, entre outros pontos que vimos anteriormente, com grande influência da extinta União Soviética. A partir de 1991, houve profundas transformações na Europa Oriental. Por que a partir de 1991, professor? Porque foi aqui que a gente viu de uma vez por todas a desintegração da União Soviética. Após esse período, aquelas repúblicas que faziam parte da extinta União Soviética agora passaram a se tornar repúblicas independentes, autônomas de fato. Afinal de contas, enquanto estavam integrando a União Soviética, meio que cada uma dessas repúblicas perdeu parte de sua autonomia. Tudo bem? Então o que é que acontece? O fim da União Soviética, o surgimento de novos países, a conversão de economias para o capitalismo e a aproximação política com a Europa Ocidental e a União Europeia. Ou seja, aqui eu estou vendo justamente aquelas repúblicas que faziam parte da União Soviética, seguiram seus princípios. No entanto, quando a União Soviética deixa de existir, o que é que vai acontecer? Esses países vão justamente se voltar agora para a política capitalista, meio que reaprender a andar num mundo
que está seguindo os princípios propostos pelo sistema capitalista, e a aproximação com os países da Europa Ocidental e agora, né, do bloco econômico da União Europeia. E que fatores vão contribuir para a desintegração da União Soviética? Vamos entender o seguinte, ali mais ou menos em 1922, de fato, a gente vai ver o emergir, né, o surgir da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir dali, até os anos 90, esse governo, né, essa nação vai tentar se sustentar nos princípios socialistas, onde o Estado vai administrar tudo, onde o Estado ele vai tomar meio que uma série de medidas, no qual essa nação vai estar meio que fechada para o mercado externo, essa nação ela vai ser um pouco mais protecionista, a gente vai ver uma série de pontos no que diz respeito a esses princípios socialistas. No entanto, quando chega ali por volta da década de 80, a gente vai ver justamente esse sistema socialista começar a ruir, né, devido a, por exemplo, investimentos maciços feitos em setores militares, em setores armamentistas, mas que, no entanto, também não foram aplicados a outros setores, como os de bens de consumo ou algo do tipo. Isso vai gerar contestações sociais. Eu estou dando apenas um exemplo. No entanto, é justamente na década de 80 que os líderes vão perceber justamente isso. Não dá para sustentar um sistema tão restringido, tão fechado, por tanto tempo assim. Então, o que é que acontece? Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, em 1985, a União Soviética ela vai estabelecer as duas políticas que, de certa forma, vão contribuir para o seu ruir de uma vez por todas, né? Que é a perestroika, que é a reestruturação, voltada para a reestruturação econômica, e a glasnost, que significa transparência. Transparência é o quê, professor? Transparência política. Afinal de contas, nesse regime socialista, a gente vai ver também uma série de problemas no que diz respeito ao autoritarismo. A gente vai ver, por exemplo, perseguições, a gente vai ver, por exemplo, a proibição de contestações negativas, né, de se manifestar contra o governo socialista. A gente vai ter uma série de problemas a respeito disso. No entanto, justamente como efeitos dessa necessidade, essas políticas vão surgir e vão contribuir de uma vez por todas para o ruir desse sistema. A perestroika tentou se implantar a economia de mercado, que é justamente uma economia que vai colocar a União Soviética também inserida num contexto de globalização econômica. Antes, mais uma vez, como havia falado anteriormente, era de certa forma uma nação mais fechada, era meio que tudo se organizava apenas entre eles, que faziam parte da União Soviética. E com a glasnost, a gente também vai ver, por exemplo, uma maior abertura política, iniciando um processo de democratização do país. Ponto importante também para a gente falar aqui, por exemplo, da perestroika, é o fato de que aqui eu vou ter a redefinição de gastos, ou seja, eu vou ver os investimentos estatais, os investimentos públicos, ir para outros setores, né? Não só ficarem restringidos a setores militares ali no período da chamada corrida armamentista, tudo bem? E aí o que é que acontece? Essas reformas afrouxaram o controle político e militar exercido pela União Soviética no leste europeu. E aí meio que, de certa forma, as repúblicas que faziam parte da União Soviética começam a olhar umas para as outras assim, meu irmão, eu vou pular fora disso aqui antes que isso acabe e eu me prejudique ainda mais. Ou seja, no momento que a União Soviética deixa de ter esse controle mais maciço, né, mais incisivo, o que é que vai acontecer? As repúblicas vão olhar assim para um lado e para o outro. Não, peraí, União Soviética, já que tu deu abertura, eu vou logo com tudo, tô saindo fora. Mais ou menos isso, né? Não com essas palavras. Enfim, consequentemente, né, essas mudanças adotadas pelo regime socialista vieram à tona as rivalidades culturais, políticas, étnicas e religiosas, que de certa forma ficaram contidas durante o período que todas essas repúblicas se uniram para formar essa grande nação. E aí o que é que vai acontecer? Em 1991, a União Soviética vai se desintegrar, deixando de existir, surgindo 15 novas nações, né? 15 novas repúblicas, sendo 5 no continente asiático. A gente vai ver aqui o Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Eita, que é estão, professor? Pois é porque esse símbolozinho aqui, em prefixo, vem ali das línguas turcas, né? Alguns idiomas ali daquela região, que isso aqui vai significar justamente nação, tudo bem? Ou seja, nação de quem? Dos uzbeques, né? Ou, por exemplo, aqui na região aqui do Cazaquistão, estão, né, nação, cazaques, né? Nação dos cazaques, os povos que habitam essa região.
E também, né, as 10 repúblicas no continente europeu: Armênia, Azerbaijão, Belarus, também chamada de Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia e Ucrânia. Tudo bem? Um detalhe muito importante é que a Rússia, ela meio que capitaneou, né, ela meio que liderou todas essas repúblicas durante esse período de união proposto pela União Soviética. E ela também foi a principal herdeira econômica e militar da extinta União Soviética. É o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e 144 milhões de habitantes. Os russos vão corresponder a 80% da população do país, e dentro da Rússia eu vou ter uma porcentagem em torno de 20% de pessoas de outras etnias, né? Na verdade, de mais de 100 etnias distintas que vão viver dentro do território russo. E a gente vai entrar num ponto-chave da nossa questão. A gente vai ver 100 etnias distintas aí dentro, né, do território da Rússia, que meio que, de certa forma, não vão se entender no que diz respeito a aspectos culturais, aspectos sociais, com os russos, né? E no que diz respeito a essas repúblicas autônomas russas, né, o que são? São basicamente partes, né, regiões dentro do território russo, no qual vão ter autonomia e governos próprios, que meio que não vão necessariamente seguir as orientações do governo central russo. No entanto, permanecem unidas, né, formando uma única nação, a Rússia. Só que um ponto bem importante: essas repúblicas também têm passado por alguns constantes problemas em virtude dessas diferenças com o governo central russo. E aí vem um ponto bem importante também: o fato de que algumas dessas repúblicas estão tentando, né, meio que uma independência da Rússia, se tornar de fato um país, né, se tornar de fato um país com território, com soberania, com todos os direitos de fato após um processo de independência. Um exemplo, a Chechênia. O que acontece com a Chechênia? Com o fim da União Soviética, a gente vai ver uma série de repúblicas que faziam parte, né, dessa nação buscar ali a sua independência. Não diferente foi com essa República Autônoma Russa, né, que é a Chechênia. Ela, em meio a esse período de desintegração, olhou assim para um lado, para o outro: Rússia, leva mal não, mas eu vou me declarar independente. Em 1991 aconteceu isso. Essa república, ela vai se declarar independente, mesmo sem ter o reconhecimento do governo russo e também sem ter o apoio internacional. E o que é que vai acontecer mediante a isso, né? Esse processo de independência de modo unilateral, ou seja, só por parte deles. Em 94, a Rússia o exército russo vai invadir a região da Chechênia para poder tentar realizar um processo de reanexação, né? E vão tomar justamente a capital dessa república autônoma, Grozny. E o que é que vai acontecer? O exército russo vai ser derrotado. E em 1996 eles vão se retirar, deixando aí cerca de 30 mil mortos e 600 mil desabrigados na região. Ou seja, eu estou vendo meio que um determinado local dentro desse país se rebelar contra ele, né, lutando pela sua independência. E aí a gente também vai ver a consequência deste fato, né, um conflito armado. Em 99, a Rússia volta a ocupar e bombardear a região da Chechênia, alegando uma ação antiterrorista para conter atentados atribuídos a guerrilheiros chechenos em Moscou e em outras partes do país. Um ponto muito importante, né? O que são esses guerrilheiros? São justamente pessoas que realizam uma série de atentados terroristas para poder mostrar, por exemplo, para a Rússia que aquilo é o que vai acontecer se o governo russo não reconhecer a independência dessa região. Eles vão justamente utilizar de atentados terroristas para poder meio que pressionar para que esse fato venha a acontecer. E aí a gente vai ver, por exemplo, também essa ação terrorista de também um grupo checheno. Mas afinal, professor, por que a Rússia não olha assim para ele e fala assim: minha filha, vá-se embora, se crie? Pelo fato dessa região ser uma região estratégica no que diz respeito aos oleodutos, que vão transportar o petróleo do Mar Cáspio para o território russo. Em uma região de oleoduto, uma região que vai ser justamente ponto-chave para o transporte do petróleo, que a gente sabe a importância que o petróleo possui no mercado econômico mundial, de certa forma não é algo que você entregue de fato da maneira como essas pessoas querem, né? Pelo menos nos pensamentos do governo russo. Então, justamente devido a esse fator, e também outros fatores, como por exemplo, o fato de isso
dar meio que brechas para outras repúblicas autônomas também tentarem sua independência, vão fazer justamente com que o governo russo continue segurando ali à força, né, esse processo de independência para que ele não venha a ocorrer. Vamos falar agora do Cáucaso, aquela parte que a gente viu nas aulas a respeito dos aspectos físicos da Europa. E a gente vai ver uma grande presença de montanha, né, as chamadas Cordilheiras do Cáucaso. A gente também vai ver ali uma série de diferenças nessa região. Vamos acompanhar aqui. No Cáucaso, vivem aproximadamente 100 grupos étnicos com cultura e línguas próprias. Além de países independentes como Geórgia, Armênia e Azerbaijão, também vai haver repúblicas e regiões autônomas pertencentes à Rússia. Bem, a diversidade étnica e riqueza em minérios e petróleo ajudam a explicar os conflitos nessa região. Meu chapa, falei da possibilidade de ter petróleo, falei da possibilidade de recursos minerais em uma região que vai ter uma instabilidade, ou seja, muita gente vai estar de olho nessa região. É como a gente também comentou em outras aulas. Aqui eu vou ter uma região aqui, ó, muito bem observada pela Rússia, pela Turquia, pelo Irã. Vamos mais para baixo. Os conflitos na região de Karabakh, por exemplo, ocorreram entre 1988 e 94, quando sua declaração de independência do Azerbaijão foi negada. Ou seja, essa galerinha aqui, ó, dessa região, queria a independência, né, do Azerbaijão. No entanto, o governo do Azerbaijão negou. E o que é que vai acontecer? Os armênios que residem nessa região reivindicam sua incorporação à Armênia. Imagine o seguinte, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui no mapa de Karabakh? O que é que vai acontecer? Eu vou ter um grande número de armênios morando aqui que vão olhar assim para o Azerbaijão. Azerbaijão, a maior parte dessa região aqui é composta por armênios. Então eu quero fazer o seguinte, quero que esse território seja integrado à Armênia. E aí o Azerbaijão vai olhar assim para um lado, para o outro. Meu irmão, tá ficando doido, é? O que é que vai acontecer? A gente vai perceber o seguinte, a partir dessa negação de independência, né, por parte do Azerbaijão, esses conflitos eles vão se intensificar. E aqui a gente também vai ver as consequências mais que negativas, né? As dezenas de milhares de mortos. E atualmente essa região aqui a gente vai ver uma série de negociações de paz. Na Geórgia, os maiores conflitos e movimentos separatistas vão ocorrer em Ossétia do Sul e na Abcásia. Em 1990, logo que a Geórgia declarou sua independência da União Soviética, né, ela era uma república da União Soviética, a Ossétia do Sul e a Abcásia também declararam independência da Geórgia, que não aceitou a decisão. Ou seja, trechos, né, pedaços da Geórgia quiseram ficar independentes dela. E o governo, na sua porção assim, principal, não aceitou isso. A tensão aumentou quando a Rússia passou a defender a autonomia da Ossétia do Sul, para sua posterior reintegração à Ossétia do Norte, localizada em território russo, onde a maioria da população pertence ao mesmo grupo étnico dos ossétios do Sul, acirrando os conflitos entre a Geórgia e a Rússia. Vamos tentar entender esses processos de desintegração, né, de separatismo de alguns países da Europa, tentando trazer aqui para a nossa realidade. Vamos imaginar o seguinte, uma suposição, suposição, que os estados do Nordeste, da região Nordeste do nosso país se reúnem e tentam justamente se tornar independentes do Brasil, né? Tentando justamente esse separatismo, formar a República do Cuscuz. Imaginem o seguinte, a confusão, né? A treta que isso daria com o governo brasileiro. Afinal de contas, segundo o artigo 11 da Lei de Segurança Nacional de 1983, é crime tentar desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Ou seja, é crime você incitar o processo de separatismo dentro do nosso país. Ou seja, você tentar fragmentar o nosso país em repúblicas independentes, de certa forma vai justamente também ocasionar meio que na perca de moral, né, perca de autoridade do governo do nosso país. Por isso, isso é um crime, como a gente está observando aqui nesse momento. Ou seja, essa suposição que eu trouxe para vocês foi justamente para vocês terem uma noção do que é esse separatismo. Algumas regiões aí do continente europeu, de determinados países, por uma série de diferenças étnicas, culturais, vão tentar esses processos de independência. Assim como realmente tentaram recentemente no nosso país, né? O movimento Sul é o Meu País tentou meio que, de certa forma, desintegrar os estados da região sul do país, formando um
um país independente, de fato. No entanto, esses processos, essas manifestações seguem sendo bem reprimidas por parte do governo brasileiro. Ou seja, tendo essa noção de separatismo, eu quero justamente que vocês entendam que essas regiões, por exemplo, essa Ossétia do Sul, né, essa Abcásia, essa parte também aqui, essa região do Karabakh, vão carregar consigo diferenças que vão meio que lhe assemelhar com outras regiões, né? Como é no caso essa daqui de Karabakh, composta por uma maioria armena no território do Azerbaijão, mas que quer justamente o reconhecimento desse território como parte da Armênia, né? Que é justamente essa integração ao território armênio. E esses movimentos separatistas, eles não param por aí, existem inúmeros, né? Ainda nos dias atuais, também em outros continentes. No entanto, vamos continuar se atendo aqui aos exemplos da Europa, tudo bem? Meus queridos, agora falando da antiga Iugoslávia, né, a princípio vamos entender a região que essa extinta nação se formou, se compôs, tudo bem? Então o que é que acontece? Vamos perceber o seguinte, essa região aqui da Península Balcânica, né, como a gente conheceu como Balcãs em outras aulas, ali por volta do início do século XX, era uma região bem cobiçada por dois impérios que existiam nesse período. O Império Austro-Húngaro, que posteriormente, ao fim da Primeira Guerra Mundial, se desfacelou e formou duas repúblicas independentes, né, que é a Áustria e a Hungria, né, totalmente separadas, assim como o Império Turco-Otomano, que também ao fim da guerra se desfez, se fragmentou. Ou seja, essa região ela era bem cobiçada e em diversos momentos se temiam invasões desses dois impérios, né? Por um dado momento, essa região aqui da Bósnia e Herzegovina foi anexada também ao Império Austro-Húngaro. No entanto, toda essa região aqui buscava, de certa forma, uma independência. Afinal de contas, eles não queriam vínculos nem com o Império Turco-Otomano, nem com o Império Austro-Húngaro. Afinal de contas, muitos se identificam como os povos eslavos do Sul. Né? E um detalhe muito importante, essa questão da etnia dos povos eslavos fez com que um movimento chamado pan-eslavismo, né, que era justamente a tentativa de reunir todos os povos eslavos numa única nação, fez com que esses diversos países se juntassem para formar a chamada Iugoslávia. Se a gente for perceber, Iugoslávia nada mais é do que Yugo, né, que vai se referir a sul, e Slávia, que vai se referir justamente a povos eslavos. Como a gente pode perceber, fazendo aqui uma rápida pesquisa, já vai aparecer aqui. Yugo também, como eu escrevi em J, também é justamente uma forma de escrever essa nomenclatura. E aí vem um grande detalhe. A partir do momento que eu vou ter essas nações aqui unidas, essas repúblicas unidas numa única nação, eu vou formar um grande país. Vamos pegar aqui, né, uma certa semelhança que vai se ter com a União Soviética. No entanto, a União Soviética uniu repúblicas seguindo ali um sistema político, o socialista. Já a Iugoslávia tentou justamente unir essas repúblicas no intuito de se fortalecerem mais ali juntos, né? De fazer com que deixasse de existir as diferenças que cada república ali tinha umas com as outras, tentando unificar esses povos que tinham em comum a etnia eslava. Tudo bem? E como eu falei anteriormente para vocês, a Iugoslávia, né, na sua formação como nação, reunindo todos esses povos eslavos, de etnia eslava, fez com que eles deixassem de lado as diferenças culturais que tinham entre si e se unissem numa única nação, colocando justamente como motivo dessa união a sua etnia em comum, a etnia eslava. Ou seja, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, quando o Império Austro-Húngaro se desfez, assim como o Império Turco-Otomano, todos esses países aqui perceberam que se eles se unificassem numa única nação, eles se fortaleceriam e iriam combater invasões de outros países. Ou seja, ali em 1918, eu vejo se formar justamente o reino da Iugoslávia. Tudo bem? Então o que é que acontece? De 1918 até ali 1939, reconhecido como reino, essa região vai carregar justamente esse processo de unificação de todas essas repúblicas. Embora, mais uma vez, diversas delas, principalmente Croácia e Sérvia, alimentassem muitas rivalidades, possuíssem muitas diferenças entre si. Mas aí vem um detalhe muito importante.
Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. E o território da Iugoslávia, de certa forma, por ser uma área estratégica, né, ficou ali refém, né, passível de invasões alemãs e italianas. E aqui eu vejo surgir justamente as chamadas guerrilhas de orientação comunista, né, os chamados partidianos ou partisanos na escrita. Professor, como assim? O que é que isso tem a ver? Vamos entender o seguinte. Falei para vocês que até ali o início da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia, consolidada como reino ao fim da Primeira Guerra Mundial, né, de certa forma ela se unificou para se proteger de invasões. O que é que vai acontecer ali durante o período da Segunda Guerra Mundial? Por ser uma área estratégica, como eu falei anteriormente para vocês, cobiçada por alemães e italianos, eu vejo surgir aqui na Iugoslávia a chamada guerrilha de orientação comunista, os chamados partidianos, como falei anteriormente. Essa meio que milícia vai justamente proteger o território das invasões das potências do eixo, principalmente, né, os nazistas. Então, o que é que vai surgir aqui? Eu vou ver justamente essa milícia, né, esse grupo paramilitar, sendo justamente alimentado financeiramente e também em termos de armamentos, tanto pelo Reino Unido, que estava do lado oposto à Alemanha nazista, como também pela União Soviética, que estava com o Reino Unido também lutando contra a Alemanha nazista. Então, o que é que acontece? Essas guerrilhas, né, essa chamada guerrilha de orientação comunista, ela era liderada pelo chamado Marechal Tito, né? No caso, Joseph Broz Tito. Ele liderou essa resistência frente aos nazistas e também conseguiu expulsá-los. Então, o que é que vai acontecer ao fim da Segunda Guerra Mundial? Joseph Broz Tito, ele vai justamente se fortalecer como líder e ao invés de reino da Iugoslávia, agora eu vou ver surgir justamente a República Federativa Socialista da Iugoslávia. Ou seja, agora a Iugoslávia é uma república socialista. No entanto, ela não foi anexada à União Soviética como aqueles outros territórios, como vimos anteriormente. A República Socialista da Iugoslávia, ela era totalmente independente da União Soviética. No entanto, ela seguiria, né, politicamente os princípios socialistas, bem, assim, meio que propostos pela União Soviética naquela forma de governo socialista. E agora vem um ponto muito importante. Na consolidação da Iugoslávia como nação, como eu comentei anteriormente para vocês, o motivo principal elencado para fazer com que aqueles povos se unissem foram justamente ali a etnia eslava, né? A união dos povos eslavos do sul. Só que vem um ponto bem importante também que eu falei anteriormente para vocês, que essa região, que essas repúblicas que faziam parte da antiga Iugoslávia, carregavam consigo muitas diferenças culturais, muitas diferenças religiosas, e que, assim, de certa forma, durante a ditadura do Josip Broz Tito, né, do Marechal Tito, durante esse período, ele conseguiu meio que contornar, segurar essas diferenças por bastante tempo, né? Ele conseguiu conter os ânimos dessas repúblicas que meio que se rivalizavam dentro da antiga Iugoslávia. No entanto, quando Tito vem a falecer, ali por volta de 1980, a gente vai ver justamente esse sentimento nacionalista, essa vontade de um querer comandar mais do que o outro, florescer ainda mais. Principalmente entre a Croácia e a Sérvia, né, que são justamente as duas repúblicas que mais tinham ali os seus ânimos acirrados. Então, o que é que vai acontecer? Com a morte do Tito e o fim da Guerra Fria, eu vou ver uma série de mudanças políticas e econômicas nesses países do leste europeu, daquela região ali, né, politicamente alinhada aos princípios socialistas, como a gente conheceu anteriormente nas formas de regionalização. E aqui o que é que aconteceu? Vieram à tona os sentimentos nacionalistas e rivalidades étnico-religiosas que contribuíram para a desintegração da Iugoslávia, iniciada em 1991 e consolidada de fato ali no ano de 2006. Tudo bem? Afinal de contas, em 2006, eu vou ver de uma vez por todas os países que mantinham laços de união se desfazerem, né, que era justamente a extinta Sérvia e Montenegro, que deixaram de lado essa união, né, após um referendo em Montenegro, e passaram a ser apenas Sérvia, né, independente, e Montenegro também independente. Só que vem uma curiosidade assim bem importante, né? Diga-se de passagem, alguns historiadores apontam, né, como estopim para um processo de guerra civil nesse território da Iugoslávia
uma batalha campal que aconteceu dentro de um estádio, né, durante o campeonato iugoslavo, quando um time da região ali da Sérvia, né, enfrentou um time da Croácia nesse mesmo campeonato. Eu vou deixar o link desse vídeo aí, né, caso alguém tenha curiosidade de conhecer melhor. Eu vou deixar aí, aí na descrição do vídeo para vocês, caso queiram acompanhar. Mas enfim, o que é que aconteceu após isso, né? Durante esse período de esfacelamento da Iugoslávia. Em 1992, quando a Bósnia-Herzegovina declarou sua independência também da Iugoslávia, né? Afinal de contas, cada país foram ali meio que de certa forma se declarando independente, né? Foi a Croácia, foi a Eslovênia, depois a Macedônia. Só que em 92, quando a Bósnia anunciou sua independência, iniciou-se uma guerra civil. Por qual motivo, professor? Porque os sérvios, né, sob já o comando desse Slobodan Milosevic, implantaram uma operação de extermínio em massa contra os bósnios e todos os que não fossem de etnia sérvia. Então o que é que aconteceu? A chamada Guerra da Bósnia, que durou ali de 1992 a 1995, terminou com um acordo de paz mediado pela ONU e pelos Estados Unidos, deixando milhares de mortos e milhares de refugiados pela Europa. No entanto, as tensões nessa região não param por aí. Inclusive, elas existem até hoje, né? Por exemplo, em 1999, a província de Kosovo tornou-se um protetorado sob a administração da ONU e em 2008, né, bem recente, passou a ser um país independente. No entanto, ainda que não reconhecido por 80 dos 193 estados da ONU. Atualmente, a tensão entre sérvios e kosovars vem aumentando pelo apoio declarado da Rússia à Sérvia, com a intenção justamente de impedir a independência do Kosovo. Professor, assim, por qual motivo, né, que essa independência do Kosovo ainda é embarreirada? Imagine o seguinte, por exemplo, se um país como a Rússia, né, vai apoiar, por exemplo, a independência de Kosovo, o que é que vai acontecer? As repúblicas russas, né, que buscam a independência, como vimos anteriormente no caso da Chechênia, elas vão meio que, pô, quer essa liberdade para eles, mas não quer para nós? Então o que é que acontece? É uma conversa meio que bem tensa no que diz respeito à questão da independência dessas repúblicas. Tudo bem? Como a gente pode observar, né, mais uma vez aqui no mapa, esse daqui foi basicamente o desenho da antiga Iugoslávia, né, reunindo todos esses povos, e como eu falei anteriormente para vocês, Croácia e Sérvia meio que tinham os ânimos acirrados, né, durante todo esse período, afinal de contas, tanto um como o outro queria, de certa forma, cada vez mais hegemonia dentro dessa nação iugoslava. Aqui, como a gente pode observar, são os países resultantes da fragmentação da Iugoslávia. Isso aqui, ó, por volta aqui do ano de 2016, como a gente pode observar. Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedônia e Kosovo, né, que luta aí o seu reconhecimento como um país independente. Tudo bem? Queridos, conhecendo agora, né, a situação da chamada questão basca, né? Quem são esses bascos? São basicamente um povo, né, que vai ocupar parte ali do nordeste da Espanha e aqui, ó, o sudoeste da França. Imaginem o seguinte, esses territórios, como a gente pode observar aqui, em verde pertencem à França e em amarelo pertencem à Espanha. No entanto, as pessoas da chamada etnia basca, elas habitam essa região aqui e elas não se identificam, né, nem como espanhóis, nem como os franceses. Eles querem justamente com que todo esse território, onde eu vou ver um predomínio, de certa forma, dessas pessoas dessa etnia, eles meio que vão querer justamente com que eles sejam reconhecidos como uma nação, né, como um Estado independente, e que esse território seja justamente meio que cedido para a formação do chamado País Basco, que vai reunir justamente as pessoas dessa etnia. Só que, como eu falei para vocês, no que diz respeito a processos separatistas, nada é tão simples assim. Vamos acompanhar aqui. A parcela do povo basco deseja que o chamado País Basco seja um Estado independente. O movimento separatista basco ocorre desde o fim do século XIX, sustentado por uma identidade nacional que tem o idioma euskera, né, sua principal característica cultural. O que é que acontece, gente? Eu tenho justamente um povo que vai se identificar, né, em comum justamente pelo idioma euskera, como eu falei anteriormente para vocês. No entanto, essa cessão desses territórios elas não vão acontecer, né, de maneira tão simples por parte de franceses e espanhóis. E o que é que acontece? Durante a Guerra Civil Espanhola,
as províncias bascas foram intensamente bombardeadas. E após a guerra, o general Francisco Franco, né, que foi meio que controlou a Espanha durante esse período, impôs medidas contra os bascos, como por exemplo, esses povos, eles não poderiam mais falar naquele idioma que eles tinham em comum, justamente a proibição dessa língua e da bandeira basca, que de certa forma soava também como provocação, né, aos espanhóis, já que se tratava, por exemplo, de uma questão separatista. E o que é que vai acontecer em 59? Em 59 foi criado o chamado ETA, né, que traduzindo para o português é o grupo Pátria Basca e Liberdade, que é basicamente uma organização separatista que adotou a luta armada, ou seja, atentados terroristas, né, sequestro, entre outras medidas, justamente para chamar a atenção para que aquilo, as reivindicações desse povo basco fossem atendidas, né, E eles tinham justamente o objetivo de alcançar a sua independência. No entanto, esse processo não aconteceu de fato, né? Mas ele vem acontecendo meio que aos poucos, quando essa região ela vai ter justamente uma certa autonomia no que diz respeito à forma de governar por parte dessas pessoas dessa etnia. Em 2005, o ETA anunciou o abandono dos atentados e sequestros, mas em 2009, o grupo voltou a agir violentamente com um atentado à bomba a um posto policial. Em 2011, reprovado pela população basca por seus atos violentos, o ETA anuncia de uma vez por todas o fim de suas atividades. Né? Em 2017, o grupo se desfez de todas as suas armas. Ou seja, gente, aqui a gente vai ver mais uma vez, né, aquele choque, de certa forma, de pessoas que se identificam com um determinado aspecto cultural, linguístico, étnico, de fato, mas que estão aqui em território, por exemplo, de outros países, né, como no caso aqui a Espanha com a França, e eles não se identificam nem como um, nem como o outro, mas eles se identificam em si como um povo em comum, né, como um povo comum, e querem justamente que esses territórios sejam lhes cedidos para que se torne um país independente. Mas como vimos em outras aulas, vimos anteriormente, é uma questão bem complexa, ainda passível de muitas discussões e muitos problemas a serem enfrentados. Agora falando de duas situações no qual o continente europeu também passa assim, por enfrentamento, né, que são justamente os fluxos migratórios e a xenofobia. Né? Migrações, né, como a gente bem conhece, a movimentação de pessoas saindo ou entrando no continente, e a xenofobia nada mais é do que a aversão ao estrangeiro, aquela pessoa que chega no continente. Tudo bem? A gente vai perceber o seguinte, que do fim do século XIX ao início do século XX, cerca de 50 milhões de europeus vão deixar o seu continente em busca de melhores condições de vida, né? Principalmente em países americanos, com destaque para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, o nosso amado país. Dos europeus que partiram para cá, né, para a América, 80% eram britânicos, italianos, alemães, espanhóis, irlandeses, portugueses, russos e escandinavos, fugindo das crises agrícolas, da pobreza, das perseguições políticas e religiosas e atraídos pela oferta de trabalho com o fim da escravidão na América e por promessa de terras baratas e acessíveis. Né? A gente vai perceber aqui no mapa o fluxo e a intensidade, né, da saída dessas pessoas, né, desses migrantes aqui da Europa para o continente americano. A gente vai ver aqui em maior parte, né, em maior intensidade, em direção aos Estados Unidos, ao Canadá, que também para a Argentina e para o Brasil, como a gente pode perceber. E um detalhe bem importante, hoje, atualmente, né, na nossa realidade, a gente vai perceber o seguinte, que a Europa vai viver uma situação inversa, né, contrária a essa que ela caracterizou que caracterizou o continente no início do século XX. Ou seja, ao invés de ver pessoas saindo deste continente em direção a outros, eu vejo pessoas de outros continentes em direção à Europa, em busca justamente daquilo que os europeus um dia buscaram em outros continentes. Né? Isso vai começar quando, professor? Meio que a gente vai perceber uma grande intensidade por volta dos anos 90. Afinal de contas, o crescimento da economia deste continente e a necessidade de mão de obra atraíram um grande contingente de imigrantes. A gente vai perceber justamente aqui, ó, os fluxos, né, em direção aqui ao continente europeu, como a gente pode observar, e também a gente vai perceber o seguinte, né, a direção também de movimentos migratórios para outras regiões, como por exemplo, os sul-americanos indo aqui, por exemplo, para a América anglo-saxônica, os africanos aqui em direção também ao continente europeu,
entre vários outros. Os países que mais recebem imigrantes atualmente são a Alemanha, Itália, Reino Unido, França e Espanha. São imigrantes vindos justamente do leste europeu, né, as antigas repúblicas socialistas, da África, da Ásia e da América Latina. Os imigrantes vão buscar na Europa melhores condições de vida, oportunidades de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos de saúde e educação adequados. Muitos deles também vão estar fugindo de conflitos, perseguições políticas, étnico e religiosas em seus países de origem, né? Como a gente vai ver, por exemplo, a grande crise migratória proposta justamente pelos conflitos civis na região da Síria, né? E também de outros ali da região do Oriente Médio. Um detalhe bem importante também é que parte da população de países que recebem os imigrantes teme justamente a perda de empregos e de sua identidade cultural, e também a queda do padrão de vida. Ou seja, a gente vai ver também parte dos europeus preocupados justamente com essa demanda de imigrantes que chegam no continente europeu, e meio que de certa forma eles ficam naquela tensão de ter os seus empregos perdidos, já que eu vou ter, por exemplo, uma quantidade de mão de obra mais barata, né, de certa forma. Eu vou ver alguns pontos que meio que vão atrair a atenção de alguns empresários, vão atrair a atenção de algumas pessoas que geram empregos. Né? Então isso vai ser também uma situação de tensão no continente europeu. As autoridades europeias criam barreiras e estabelecem cotas de imigração, mas muitos imigrantes entram no continente de forma ilegal, como a gente bem vê também nos jornais, né? Alguns imigrantes tentando entrar na Europa atravessando o mar Mediterrâneo, alguns botes, né, pequenos barcos que também vêm a afundar, matando inúmeras pessoas que tentam entrar no continente europeu. E aí, de certa forma, esses imigrantes, né, vão tentar morar e trabalhar clandestinamente no continente, recebendo baixos salários e sofrendo a chamada xenofobia. Falando agora a respeito da xenofobia, a gente vai perceber o seguinte: esses imigrantes que chegam no continente europeu, de certa maneira, né, principalmente os clandestinos, eles vão se sujeitar a trabalhos que muitas vezes a população europeia, né, de fato rejeita, né, que são os trabalhos mais pesados, digamos assim, ou que de certa forma eles não têm tanta preferência por empregos dessa forma. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão trabalhar, por exemplo, na colheita, na construção civil, na limpeza, entre outros também outros empregos. No entanto, a gente vai perceber o seguinte: a xenofobia, né, a aversão a esses estrangeiros que chegam no continente, ela também é uma situação bem crescente. Muitos europeus rejeitam de maneira massiva, né, em sua maior parte, esses fluxos migratórios para a região. E quando eles acontecem, né, além dessas pessoas chegarem no continente passando por uma série de barreiras naturais, né, uma série de barreiras burocráticas, eles também vão enfrentar essa barreira, que é justamente essa aversão desses europeus a eles. E a gente vai perceber justamente que a xenofobia ela cresce por toda a Europa, o que pode ser observado, por exemplo, nos resultados eleitorais obtidos por partidos favoráveis à contenção da imigração em países como Áustria, Noruega e Bélgica. Vale lembrar também que um dos motivos para o Brexit foi justamente uma medida que o Reino Unido também tentou tomar para poder conter a chegada desses imigrantes no país, né? A gente percebeu isso também em aulas anteriores. Muitos imigrantes e suas famílias são perseguidos, ameaçados, hostilizados, agredidos e, em alguns casos, até mortos por grupos hostis, né? Os chamados grupos neonazistas, que são grupos, né, células que seguem princípios nazistas ali, que surgiram, que de certa forma se desfizeram ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que no entanto segue firme aí nos propósitos de algumas pessoas que têm aversão a esses estrangeiros. Esses grupos acreditam na superioridade da cultura europeia sobre as demais, como as africanas, asiáticas, e pregam o extermínio de negros, judeus, homossexuais e imigrantes. Meio lixo essa forma de pensar, mas infelizmente tem gente que acredita nisso. Os neonazistas estão espalhados por todos os países europeus e suas ideias são divulgadas pela internet e em encontros para protestar contra políticos e organizações que defendem os imigrantes. Ou seja, não só é perseguido quem é imigrante, não só é perseguido aquelas pessoas que chegam no continente, mas também aqueles europeus, aquelas pessoas que de certa forma também defendem esses imigrantes, também passam por uma série de processos de perseguição, de agressão, entre outros pontos negativos. Conteúdo denso, grande, porém, encerramos por aqui.
façam os exercícios propostos na nossa plataforma online e, em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.